Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre ligações covalentes coordenadas, ou então ligações covalentes dativa. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que essas ligações acontecem apenas quando o átomo central já encontra-se estável, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Só que para te auxiliar neste processo, o que nós podemos fazer? Existem 3 grupos na tabela periódica que realizam este tipo de ligação. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiramente nós temos aqui o nitrogênio, que faz parte da família 5A, ou grupo 15. Bom, nós sabemos que para ele se estabilizar, ele precisa realizar 3 ligações covalentes normais, certo? Portanto, ele apresenta um par de elétrons livres. É justamente este par de elétrons livres que irá formar a nossa ligação covalente coordenada, certo? Portanto, o que eu posso afirmar para vocês? Que os elementos da família 5A fazem 3 ligações covalente normal, sejam elas ligações simples, duplas ou até mesmo triplas, e realizam uma ligação covalente coordenada, ou ligação dativa. Já os elementos da família 6A, grupo 16, conhecidos também como calcogênios, certo? Eles apresentam 6 elétrons na camada de valência, por isso devem realizar 2 ligações covalentes normais, correto? Então, 2 ligações covalente normal. Bom, e o que eu posso dizer para vocês a respeito das ligações covalente coordenadas? Já que sobraram 2 pares de elétrons livres, estes podem auxiliar alguma molécula com ligações covalentes coordenadas. Então, nós temos 2 ligações covalentes coordenadas. Já os elementos situados na família 7A, conhecida também como halogênios ou grupo 17, nós sabemos que para ficar estável é necessário apenas uma ligação covalente normal. Portanto, nós temos a existência de 3 pares de elétrons livres que possibilitam, portanto, a formação de 3 ligações covalentes coordenadas. Bom, vamos analisar um exemplo. Pegando uma estrutura bem simples, dióxido de enxofre, SO2. Bom, eu sei que o elemento central é aquele átomo, certo? Que faz mais ligações, mas, tanto o enxofre como o oxigênio realizam 2 ligações, porque ambos estão na família 6A. Então eu vou ter que sacar uma outra jogada aqui. Átomo central, maior número de ligações, e também aquele átomo que apresenta menor eletronegatividade. Portanto, enxofre, von Celebriski pH. Logo, os 2 átomos de oxigênio estarão nas extremidades. Eu sei que para que o meu átomo de enxofre fique estável, ele necessita realizar o quê? 2 ligações. Assim como o oxigênio. Logo, se eu fizer isso e puxar uma ligação com esse outro átomo de oxigênio, eu vou estabilizar o enxofre, mas ambos os átomos de oxigênio vão ficar instáveis. Portanto, nós vamos utilizar uma ligação dupla entre enxofre e oxigênio. Como ficou 2 pares de elétrons livres aqui, nós vamos ter a realização de uma ligação covalente coordenada. Portanto, nessa estrutura, o que nós temos? Uma ligação covalente dupla e uma ligação covalente coordenada. Fiquem atentos a um detalhe, pessoal. Geralmente, quando nós representamos a fórmula estrutural, as ligações covalente coordenadas elas não serão representadas por setas, e sim por traços normais. Logo, eu poderia simplesmente fazer a representação do dióxido de enxofre utilizando uma setinha normal, representando
ou melhor, que representa uma ligação covalente normal do tipo simples. Mas você tem que ter a sacada de que aqui nós temos duas ligações covalente normal e uma ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa. Eu coloquei duas ligações covalente normal porque aqui nós temos uma ligação dupla. Eu poderia ter simplesmente falado uma ligação dupla covalente normal, ok? Bom, vamos analisar mais alguns casos em que a ligação covalente coordenada ela é aplicada. O ácido nítrico, certo? Ele é uma molécula que apresenta a ligação covalente coordenada na sua estrutura. Uma dica para quando você for desenhar as estruturas de oxiácido. Pense sempre da seguinte maneira. Elemento central, ou seja, quem está no meio da minha fórmula molecular é justamente o meu elemento central, certo? Ao redor do meu elemento central, eu tenho que colocar quem? Os átomos de oxigênio, certo? E ligado a um destes oxigênios, nós temos a existência, ou a presença, certo? Do átomo de hidrogênio, ok? Bom, eu sei que o nitrogênio, ele apresenta na sua estrutura 5 elétrons. O oxigênio apresenta na sua estrutura 6 elétrons. Então, 6 bolinhas para cada átomo de oxigênio. E o hidrogênio apresenta na sua estrutura, quando eu falo na sua estrutura, eu estou querendo dizer que ele apresenta na camada de valência 6 elétrons. E o hidrogênio, 1 elétron. Bom, para hidrogênio ficar estável, uma ligação. Estabilizei hidrogênio. Oxigênio tem que fazer 2 ligações. Realizei mais uma ligação. Portanto, oxigênio estável. Nitrogênio, para ficar estável, tem que fazer 3 ligações. Já está fazendo uma. Então, vai fazer uma ligação do tipo dupla com outro átomo de oxigênio. Portanto, o nitrogênio está estável e apresenta um par de elétrons livres. Logo, eu vou ter a possibilidade da realização de uma ligação dativa ou ligação covalente coordenada, certo? Fórmula estrutural: oxigênio, dupla nitrogênio, simples oxigênio, simples hidrogênio, dativa oxigênio. Perfeito? Então, essa é a fórmula estrutural do ácido nítrico. Agora vamos pensar aqui em uma outra estrutura que às vezes ela aparece com frequência, certo? Em algumas questões. Ozônio, O3. Nós temos 3 átomos de oxigênio que estão realizando ligações. Logo, eu sei que o oxigênio apresenta 6 elétrons na camada de valência. Perfeito? Portanto, o que nós teremos aqui? Nós teremos a existência de uma ligação dupla e a existência de uma ligação covalente coordenada ou ligação dativa, certo? Fórmula estrutural deste composto: oxigênio, duplo oxigênio, coordenada oxigênio. Perfeito? Mais um caso: monóxido de carbono, certo? CO. Carbono nós sabemos que apresenta 4 elétrons na sua constituição. Oxigênio apresenta 6 elétrons na sua estrutura. Para estabilizar o oxigênio, uma ligação do tipo dupla. Opa! Uma ligação do tipo dupla. E aqui nós vamos ter que fazer o quê? Estabelecer uma ligação coordenada. Logo, se você visualizar a representação de uma fórmula estrutural de monóxido de carbono dessa forma, é importante que você consiga definir que aqui nós temos a existência de 2 ligações covalentes normais, ou uma ligação dupla, e uma ligação covalente coordenada, ou ligação covalente dativa. Correto? Até a próxima, pessoal!